na estação de Kanazawa, a diferença entre a última vez que eu tentei vir a este restaurante e hoje é que estás a ver. E como a fila de espera deste restaurante é na rua, é fora já da estação, mas não há gente. Então, este é um tipo de restaurante que se chama Kaiten Sushi ou Kaiten Sushi, significa sushi de corredor rolante. A relação qualidade-preço nestes restaurantes é boa, não é sushi nível estratosférico, mas é bom para o que é e os preços são mais interessantes. E vocês conseguem personalizar melhor os vossos pedidos do que nos outros restaurantes em que normalmente tem um combo e depois tem coisas que vocês não querem misturadas com coisas que vocês querem. Então, sim, gosto mais deste estilo, quer para mim, quer para recomendar às outras pessoas. A questão é que estas coisas costumam ter muita fila de espera. Da última vez que eu tentei vir cá estava um dia de sol e tirei ticket e tinha 100 números à minha frente. Nem valia a pena esperar. Então hoje acho que vou ter mais rápido.
Muito bom. Paguei 2.600 ienes, como vocês viram, por todo aquilo que eu pedi hoje, o que é 18 euros, o que para a qualidade que eu comi é muito bom. E o que é que eu ia dizer? E a sopa de peixe é fenomenal. A sopa de peixe no final vale mesmo a pena. É absolutamente fenomenal. E é muito reconfortante depois de estar a chover um bocadinho mais de frio. Então aqui na estação de Kanazawa, quando vocês saem da estação para o lado este, que é a saída principal, a saída oeste não é considerada a saída principal. Quando vocês saem da estação de Kanazawa, com todos os efeitos, o que vocês veem é o Tsuzumimo. O Tsuzumimo é este portal gigantesco. A inspiração para este portal foram os tambores que se utilizam nas artes tradicionais japonesas dramáticas, no teatro e nas artes de palco, bem especial. A inspiração para aquela parte dos postes de sustentação do próprio portal. Quando vocês veem esta estação à distância, e em particular a partir de uma certa altura, vocês conseguem ter a percepção de como é que esta arquitetura funcionou. Então, em cima de mim parece que eu estou ao ar livre, mas existe um telhado, assim, com esta estrutura de ferro e vidro. Este telhado absolutamente massivo vai até a Tsuzumimo. Então esta dome, que eles chamam dome, vai até ali. Quando vocês olham de longe, o que parece é que vocês têm uma onda do mar, quase, uma onda, não sei, tem um ar aquático, talvez por causa das transparências, até ao portal. Ou também a modernidade em encontrar o tradicional, também há esse diálogo assim. Então a entrada é logo muito impactante quando vocês chegam aqui. Dá imenso jeito ter aqui esta cobertura, porque aqui chove muito e neva muito no inverno, e também durante o verão é mais fácil conseguirem manter aqui a circulação de ar e umidade mais ou menos controlada para amenizar a vossa chegada. Porque no verão é muito quente e úmido, no inverno é muito frio e tem neve. Portanto é um bocado extremado. E é bom que a área de saída seja uma área tão vasta, coberta, que vos traz algum conforto. À volta da estação há muitos hotéis de estilo business hotel, da cadeia APA, da cadeia Toyoko-in, por exemplo, que são business hotels, e também há muitos pequenos boutique hotels, algumas casas particulares transformadas em guest houses, fofinhas, pequeninas, que eu já estive lá a visitar, até pensei que algumas delas podiam ser possibilidades para o programa do verão. Não vão ser este verão, mas talvez seja num futuro, porque eu gostei muito de as visitar e de as conhecer. Portanto, aqui tem muitas opções, e depois tem, a maior parte das opções tem aqui ao redor da estação, mas esta estação não é exatamente ao lado das atrações, então vocês vão ter sempre que se deslocar ou a pé, pelo menos 20 minutos a pé, ou então autocarro. Esta cidade não tem metro, e a linha de comboio local que tem não é para Kanazawa, é para o mar, é da outra direção. Portanto, dentro da cidade é basicamente autocarros ou bicicletas. As pessoas aqui usam muito bicicletas. Se eu encontrar por aí um daqueles parques de bicicletas, acrescento aqui no vídeo, porque as pessoas alugam bicicletas para andar por aí. Em vários sítios desta cidade vocês vão ver estas bicicletas para alugar, e vão ver os japoneses a usar estas bicicletas para alugar. Vocês também podem usar, qualquer pessoa pode usar estas bicicletas, basta vocês usarem o QR Code que está aqui, fazer o download da app, utilizar o QR Code. É como outro Uber qualquer.
E dá muito jeito nesta cidade andar de bicicleta, verdade seja dita. É tudo muito plano, mas as distâncias entre os pontos que vocês querem visitar até são grandes. Então, se vocês gostam de andar de bicicleta, aproveitem. Vocês estão em bom lugar. Portanto, basicamente tudo se trata à beira da estação. Vocês podem escolher ficar aqui alojados ou vocês podem escolher ficar alojados mais perto das atrações que vocês querem visitar. São opções. Só para dizer que as distâncias são relevantes aqui. É uma cidade muito espraiada, é maior do que se pensa quando se olha para o mapa e não se está a ver bem o zoom. E há muitas coisas interessantes fora da cidade. Essa foi uma coisa que eu, a conversar aqui com os outros consultores no Summit, nós todos falámos que achamos estranho que as acessibilidades não estejam tão bem montadas. Para ir para a praia, pelo menos existe uma linha de comboio, mas para ir para outras atrações, museus muito interessantes, centros interpretativos, sítios arqueológicos, coisas muito interessantes, basicamente é só alugando carro e indo. Então eu não sei como é que se pode fazer, integrar isso propriamente nos projetos. São coisas que se tornam virtualmente inacessíveis ao visitante que faz city hopping através de coisas como Express Bus ou comboio, mas não está propriamente autónomo nas suas viagens. Então, sim, esta área está em desenvolvimento, mas, por exemplo, na maior parte dos museus que vocês vão ver nos meus vídeos só há coisas em japonês, ou então há pequenas legendas em inglês, mas não são a totalidade da tradução, ou coisas assim. Portanto, eu vou tentar pôr aqui no canal o máximo de coisas que vos ajudam a navegar isto. Eu acho que é um sítio giro para vir fazer um saltinho, se calhar 2 dias ou 3 dias. Neste vlog foi mais, ou está a ser mais a estação de Kanazawa, mas há muitos outros vlogs, vejam aqui no canal, sobre explorar Kanazawa, pelo menos na primavera, que agora que eu cá estou. E se quiserem saber mais, perguntem. Os comentários servem para isso, para vocês comentarem. Já que vos estou a mostrar coisas para fazer à beira da estação, dentro da própria estação de Kanazawa, vocês têm aqui uma zona de exposição. Se vocês estiverem à espera de alguma coisa, a fazer algum tempo, convido vivamente a virem aqui a esta zona de exposição. É como um mini museu. E eu vou mostrar algumas coisas que estão aqui que eu acho que são muito interessantes. Uma delas é Kagamizu Hiki, decoração com rope, paper rope, cordão de papel. Em ocasiões anteriores, eu já filmei peças com cordão de papel e acreditava vivamente que eram fios de metal. Mas o que acontece aqui é que eles fazem cordão de papel com ouro, fio de ouro. Então, é tecnicamente cordão de papel, tem metal, porque tem fio de ouro, e também há uso de fio de prata, o que lhe dá mais consistência e rigidez, misturado com o papel ter o fio de ouro e o fio de prata, e permite fazer estes desenhos, estas composições, que são extremamente decorativas. Algumas delas evocam elementos da natureza como o pinheiro ou a sakura, e que se utilizam para embelezar este tipo de envelopes, que se dão em ocasiões especiais. Normalmente têm dentro dinheiro, por exemplo, para um nascimento, para um casamento, uma formatura, para o ano novo, ocasiões especiais. Então é muito, muito interessante a quantidade de trabalho que envolve produzir uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão delicada e tão complexa. Envolve vocês conseguirem fazer a folha de ouro, o cordão de ouro, o próprio papel. Fazer o papel exige a presença de muita água corrente, muitos rios, montanhas com rios limpos. O papel faz-se no inverno, é muito difícil de fazer, a água tem que estar fria, tem que ser muita quantidade de água. Mas é uma arte que aqui se alimenta, enfim, que continua a existir. Queria mostrar era a seda de Kaga. Kaga Yuzen é um tipo de tingimento da seda. Mais uma vez, o tingimento da seda exige rios, águas correntes, tinturas, exige, obviamente, para a produção da seda, para alimentar os bichos da seda, exige comida para dar aos bichos da seda.
grandes espaços para que os bichos da seda produzam os casulos, exige muito trabalho manual. E estas peças são de uma qualidade absolutamente incrível. Claro que são caríssimas também, mas como obras de arte, são de apreciar. E são da região, não são exatamente daqui, mas são da região. Portanto, são tipo... aqui na estação isto funciona como um mostruário de coisas que existem em cidades à volta de Kanazawa, que vocês podem querer ir ver, se interessarem pelo que vem aqui exposto. A porcelana de Kutani também está aqui presente, incluindo algumas peças mais modernas. Este é um desenho muito clássico. Todas as avózinhas têm uma coisa destas em casa. E destes também, sobretudo com este tipo de cores. E claro, as estações também são centros comerciais. Eu vim aqui à papelaria porque precisava de comprar este tipo de envelopes, que é envelopes basicamente para pôr dinheiro e dar dinheiro às pessoas, porque tem que pagar a pessoas e não se dá o dinheiro diretamente. Nunca se dá o dinheiro diretamente de mão em mão, é sempre em algum tipo de envelope ou pacote ou caixinha. Então eu vim comprar estes. E as lojas do centro comercial têm coisas super fofas, só para me lembrar que eu não posso levar coisas porque estou a trabalhar e não tenho espaço na mala. No Japão é proibido vocês tirarem fotografias a crianças ou jovens para qualquer tipo de efeito, mas filmar ou fotografar um estúdio fotográfico não é. Então este é um estúdio fotográfico que fez sessões de fotografia com crianças e Sakura no fundo da imagem. E este tipo de fotografias feitas em estúdio de fotografia, profissionais com a farda da escola, são muito comuns nesta altura do ano, porque no início de abril começa a escola primária, não é? Todos os níveis de escola começam, e sempre que há um novo ciclo, que normalmente é a escola primária quando eles têm 6 anos, ou o junior high, que é quando eles têm 12 anos, sempre que há o início do novo ciclo, as famílias das duas ou tiram muitas fotografias dos seus meninos e das suas meninas, com a farda da escola, todos bonitinhos no primeiro dia, para recordar para a posteridade, ou então agendam uma sessão num estúdio fotográfico como este. Então os estúdios colocam estas fotografias na montra para toda a gente ver o que eles fazem nesta altura do ano, colocam logo os primeiros, que é para as outras pessoas virem marcar e fazer também. Acho que é uma tradição bonita, fica uma memória para a posteridade e continua-se a ser, é uma coisa tradicional, mas continua a ser super predominante aqui no Japão. Eu diria que toda a gente, mesmo que faça de uma maneira simples, tirando fotografia com o telemóvel, mesmo que não vá a um estúdio fotográfico, mas toda a gente faz recordações deste momento em particular, o início do ciclo escolar novo. Se vocês quiserem ir para a linha do comboio da praia, têm que fisicamente sair da estação de Kanazawa, passar por aquele portão da entrada e depois encontrar uma outra descida, que é aqui. Esta linha, Hokutetsu, é a única linha que vai para lá. Descem e no piso de baixo, não é à superfície, tem que descer um piso. No piso de baixo vocês têm a bilheteira e a linha do comboio. Não há passagem direta da estação de Kanazawa para a linha Hokutetsu, vocês têm mesmo que sair e voltar a entrar. Há várias maneiras de entrar, há várias entradas, mas não é a partir da estação de Kanazawa.
estou quase a chegar. É o final desta linha. Esta linha liga Kanazawa com o ponto mais perto possível da costa do Japão. Ainda tenho que andar um bocado até à praia, mas eu tenciono ver finalmente o mar entre a China e o Japão, que ainda não estive aqui nesta costa deste lado. Estou em Uchinada. Uchinada ainda pertence a Kanazawa. É o terminal de uma linha local. Vocês podem apanhar a partir da estação de Kanazawa. Embora tenham que mudar de linha, não é a linha JR. Portanto, vocês têm que mudar de linha e comprar um bilhete de outra linha e não há nenhuma ligação entre a JR e esta linha. É um bocado complicado, mas eu explico, porque no Japão as linhas de comboio estão privatizadas, há muitas linhas de comboio diferentes. E as estações de duas linhas de comboio que param no mesmo sítio são edifícios diferentes. E as entradas muitas vezes nem sequer têm comunicação uma com a outra, então vocês têm que ir à rua e mudar de edifício, ou atravessar a estrada e mudar de edifício, coisas assim. É o que acontece com esta. Portanto, estou aqui em Uchinada, que é a parte de Kanazawa mais próximo da praia. Kanazawa não é uma beach destination, é sem dúvida uma cultural destination e uma food destination, acima de tudo uma food destination. Mas tem praia sim, tem costa, e eu vou lá ver, porque também tenho muita vontade de ver e de vos mostrar. Já estou a metade do caminho, é 1 km precisamente, 1 metro, desde a estação. Já estou a metade do caminho. E aí, já consigo ver o mar ao fundo. Estou na praia. Entrei por ali. Praia! Alguém entrou com um carro pequenino por baixo do túnel e foi até ali à frente de carro. Bem, ele lá sabe se consegue sair. Não há nada que impeça as pessoas de entrarem com carros aqui na praia. Vou-vos tentar mostrar. Não há nada que impeça as pessoas de entrar. Aqui está um, lá mais à frente está outro. As pessoas podem entrar com o carro pela areia afora, quase até ao mar, e ficar no carro. Mas tipo, como é que se diz? Aquela coisa do cinema, drive-in, mas com carros ali a mais. E podem fazer piqueniques. E tecnicamente nesta praia até podem acampar, se for assim uma noite ou duas, e pedirem autorização. Há coisas aqui no Japão curiosas, tipo, vocês podem trazer o carro para a areia, mas não podem estar de biquíni, exceto na season em que a praia está aberta, que é que tem data. Há uma data para a praia abrir e há uma data para a praia fechar, e só nessa altura é que as pessoas podem estar com chapéus de sol, biquíni, bolas de praia, etc e tal. Agora não é essa season, portanto, a praia está tecnicamente fechada. Não há nada fisicamente que impeça as pessoas de entrarem, mas a praia está fechada. É uma coisa muito japonesa. Aproveitar que estou aqui a filmar na praia, está uma luz bonita, estou muito contente, finalmente vi este mar que eu queria ver e vou-vos falar um bocadinho mais de Kanazawa. Então, o sítio onde nós estamos, que não é o centro de Kanazawa, parece-me ser um sítio onde as pessoas que têm, por exemplo, filhos, querem uma casa maior, conseguirem comprar uma vivenda, só aqui, não no centro de Kanazawa. Vi centros de explicações, escolas primárias, muitas coisas para crianças, pessoas a arranjarem jardins, parece assim um subúrbio aprazível para se viver com a família a 20 minutos de carro de Kanazawa, na costa. Bastante mais relaxadinho, aqui não vi ninguém com máscara, nem no comboio para cá, portanto parece-me que tem um estilo de vida mais relaxadinho. Calculo que seja mais vivo quando a praia está aberta, que é basicamente o mês de agosto, porque há períodos do ano em que existem coisas como, como é que se chama aquelas coisas no mar que picam e são super venenosas e super perigosas, agora não me lembro do nome, alforrecas, mas várias coisas desse estilo das alforrecas. Então só há um período muito limitado do ano em que as praias podem estar abertas e não é o mesmo
a nível nacional, obviamente. Eu andei a falar com pessoas, aliás foi muito interessante, porque as pessoas abordaram-me quando viam que eu conseguia falar algum japonês e sobretudo os mais idosos, que são os que têm tempo e têm histórias para contar e que eu gosto de ouvir. Então esses contaram-me umas coisas interessantes de Kanazawa. Na saída do jardim, que fica à frente do castelo e que pertencia ao parque do castelo, falei há algum tempo com um senhor muito interessante, reformado, da universidade, e que estava a olhar para o castelo e que estava a dizer que aquilo era a universidade. E eu não estava a perceber. E depois ele explicou. Então, quando ele era professor, que já se reformou há 40 anos por aí, a universidade era no sítio do castelo. E depois ele contou mais. E essa parte veio ao encontro daquilo que intuitivamente me pareceu que se tinha passado em Kanazawa. Então, os bairros históricos de Kanazawa, apesar de não terem sido bombardeados diretamente na Segunda Guerra Mundial, foram todos destruídos por coisas como as pessoas querem renovar edifícios, há incêndios, etc. e tal. E foram todos começados a reconstruir depois dos anos 60 e 70. Na colina do castelo havia uma universidade, não havia castelo. Apesar do castelo do século XVI e XVII, do clã Maeda, ter sido super importante para o desenvolvimento da cidade, e basicamente Kanazawa ter-se formado como uma cidade porque esse clã trouxe os mercadores e fundou os bairros de samurai da cidade, mas tudo isso caiu em declínio e já não havia nem clãs samurais, nem grandes casas, nem o próprio castelo no topo da colina. Havia os muros que sustentam aquela colina artificial para o castelo estar em cima, mas não havia o castelo propriamente dito. Então instalou-se lá a universidade. Era um ótimo sítio para pôr uma universidade. Ainda se aproveitava alguns vestígios de construções e era um bom sítio. E ele foi professor na universidade. Contudo, a partir de 49, 50, 51, começou-se a estudar um plano para tirar dali a universidade e reconstruir o castelo. Construir de novo. Havia muito pouco. Então, aí começou lentamente a fazer-se a universidade noutros sítios. O processo só terminou em 1995. Só em 95 é que ele foi para a Universidade Nova. Acho que ele ainda lá esteve algum tempo, mas já era assim uma espécie de... só dava algumas lectures e já não tinha o tempo livre de aulas todo. E o castelo passou a ser o castelo de Kanazawa, que toda a gente conhece e compra bilhete para entrar. Contudo, para o outro lado da história, os jardins são mesmo os jardins históricos. É uma coisa que acontece aqui muito no Japão. Os castelos são construídos, são novos, de cimento e não sei o quê. Apesar de serem reconstruções com base no antigo, mas são reconstruções. Os jardins são jardins históricos. Acontece muito isso. Então os jardins são mesmo históricos. Outra coisa que ele contou muito interessante é que como é que ele há a dizer, esta mudança toda, o que ele falou foi do Shinkansen. O Shinkansen, o Hokuriku Shinkansen está a fazer anos agora, ou há uma celebração qualquer à volta da existência do Shinkansen, e o que ele estava a dizer é que o Shinkansen trouxe muita gente para aqui. O Shinkansen trouxe investimento, o Shinkansen trouxe turistas, o Shinkansen trouxe muita gente. E isso salvou muitas das coisas como casas de geishas ou centros de produção de seda ou coisas assim. Isso é verdade, que ele valorizava. Mas por outro lado, ele diz que os mais novos passaram todos a ir para Tóquio. As pessoas querem trabalhar em Tóquio, vêm visitar a família, porque a viagem demora 2 horas para fazer, vêm visitar a família ao fim de semana, vêm nas férias, olha, vêm para a praia, vêm para o centro de Kanazawa, mas as pessoas preferem estar em Tóquio. E agora com a pandemia, que as pessoas começaram a ficar todas em casa e a trabalhar online, voltaram para Kanazawa. Mas voltaram para Kanazawa assim, a própria cidade já não tinha uma estrutura habitacional fácil das pessoas morarem no centro. Daí as pessoas virem, por exemplo, comprar casas na praia, comprar casas nas cidades envolventes. Então é muito interessante a mistura entre história social, desenvolvimento urbano, a transversalidade na vida desta pessoa que foi professor universitário no castelo de Kanazawa, antes do castelo existir. Tive muita sorte. Normalmente as pessoas, eu não sei como é que eu tenho tanta sorte, mas normalmente as pessoas abordam-me e começam a falar destas coisas. Eu podia ter que dizer
Gosto de fazer investigação, gosto de produzir artigos, tenho uma vertente académica nesse sentido. Para além disso, gosto de fazer visitas guiadas e estar informada. E quanto mais first person accounts tiver, melhor. Mas eu não preciso dizer isso. Eles encontram-me e começam a falar. Não sei se eu tenho isso escrito na cara. Se calhar tenho. Achei a história espetacular. Vou tentar chegar até ao mar e passar por estes jipes que andam aqui a acelerar. A praia também é um sítio onde se faz pesca, obviamente. Se isto é uma zona boa, conhecida pelo peixe, é porque ele vem de algum lado. E depois temos aqui o arrastão com os restos do peixe que entretanto já secaram ao sol. Deve ter sido um festim para as gaivotas. Portanto, nós estamos aqui num destino de praia, mas vê-se a montanha com neve lá ao fundo. É mesmo que se vê de Kanazawa. E parece que é já aqui, mas não é. É muitas horas de distância, mesmo no Shinkansen. Mas é interessante que se vê a montanha lá ao fundo enquanto se está a fazer o caminho da praia de volta à estação.